Uau! Eu sempre gosto de gravar vídeos falando sobre experiências, falando sobre tudo aquilo que o grande Criador do Universo oportuniza, que eu venha viver, ser, experimentar, e principalmente a gente vai compartilhando com vocês o nosso conhecimento, tudo aquilo que a gente vai adquirindo ao longo da nossa caminhada, e a gente vai observando o comportamento das pessoas, e é fácil você observar que a sociedade atual, ela se encontra em um processo de ansiedade muito grande. E a ansiedade é um transtorno, é um distúrbio emocional que te faz você focar muito em tudo aquilo que você fez no passado, ou seja, você sempre está trazendo para o presente o teu passado, e com isso você vai se culpando, você vai se condenando, você vai gastando energia e você vai se fragilizando. E por outro lado, você esquece de viver o aqui e agora, de viver o presente, e portanto você não cria nenhuma expectativa para o futuro. E aí você fica sempre ansioso, esperando que o amanhã possa resolver os teus problemas. Aí a maioria das pessoas não sabem como buscar a resposta para o que acontece dentro desse processo de completa ansiedade, e essas pessoas não vão trabalhar a causa, elas simplesmente trabalham o efeito. A maioria das pessoas, elas procuram inicialmente psicólogos, terapeutas, muitos procuram até psiquiatra, mas a questão é o seguinte: como é que você vai combater o efeito se você não combate primeiro a causa? Eu acredito que tudo aquilo que existe na minha vida começou em mim e tem que terminar em mim. Eu sou alguém que já sofri de depressão durante 2 anos, foi uma depressão aguda. Eu acredito que no nível máximo, onde eu me trancava, onde eu tinha medo de tudo, eu vivi momentos que eu não tinha nenhuma perspectiva sobre o futuro. Eu sempre fui alguém muito ansioso e eu busquei principalmente a causa. Existem crises de identidade durante a nossa vida. A gente chega a alguma idade que a gente vive crises existenciais, e em outros períodos a gente vive uma crise de identidade. Ontem mesmo eu estava lendo um artigo internacional que fala o seguinte, que a maioria das pessoas, ela tem uma idade onde pesa sobre ela um completo sofrimento, um completo desvio de conduta, uma completa crise de identidade. Qual seria essa idade onde as pessoas são realmente colocadas nessa situação de profunda dor e desequilíbrio emocional? E a pesquisa, feita com mais de 10 mil pessoas, chegou à seguinte conclusão, que a idade crucial onde acontece isso é 40 anos. Agora imagina, se você já tem problemas dos 7 anos aos 14 anos, quando a gente está vivendo a infância, a mudança para a adolescência, e quando chega num período de adolescência, você quer logo crescer, você quer logo ser livre, e essa liberdade tem um preço, porque a sociedade, ela não te prepara para quando você se tornar um homem. A sociedade apenas, ela diz que você tem que trabalhar, que você tem que estudar, e você cria uma falsa liberdade, você cria uma falsa compreensão do que é a vida. Infelizmente, eu falo sempre, aquilo que cai na prova, aquilo que as escolas ensinam, não vai ser aquilo que vai cair na vida. E muitas pessoas estão completamente perdidas nessa jornada, nesse processo, dessa caminhada, exatamente porque as pessoas buscam o efeito, buscam aqui no mundo. A maioria das pessoas, elas reclamam da situação, do clima, elas reclamam de tudo, mas elas esquecem de focar no problema. Quando você tem um problema, você tem que mirar na solução. E qual a solução do teu problema atual? Se você é uma pessoa que reclama de tudo, é porque a vida perdeu sentido para você. E quando uma pessoa, ela tem um alto grau de ansiedade, primeiro, ela quer saciar essa ansiedade ou comendo muito, se transformando em uma pessoa obesa, como a gente observa muito hoje, ou é uma pessoa ansiosa. Ela procura doença onde não tem doença, ou seja, ela procura uma doença no corpo, quando a doença dela é psicológica, ou seja, a maioria das doenças hoje, dos distúrbios, são psicossomáticos. Você alimenta um sentimento e você começa a ter reações que validam aquele problema, aquele transtorno, aquele distúrbio. Então, se as pessoas tratassem realmente a causa, elas poderiam identificar facilmente que a maioria do problema está na tua mente. Eu falo sempre isso. Eu sempre fui alguém muito estressado, alguém apressado, alguém que queria fazer tudo para hoje. E eu comecei, após o meu processo de depressão, que a depressão, eu acredito que é um vazio na alma.
foi a explicação mais lógica, mais convincente de todos os estudiosos, de todos os especialistas. Eu comecei a estudar sobre neurociência, psicologia, psicanálise, e eu percebo o seguinte, religião principalmente, que você tem que buscar uma conexão mais íntima com o todo, com o grande Criador do universo. A partir do momento em que o homem descobre o seguinte, olha, eu faço parte do todo e eu tenho a conexão com o grande Criador do universo. Para que eu estabeleça essa conexão, eu tenho que compreender o seguinte, que a vida é uma tríade, corpo, mente e alma. Você não consegue ser feliz se você passa o dia inteiro na academia. Você não consegue ser feliz se você passa o dia inteiro em igreja. Você não consegue ser feliz se você passa o dia inteiro satisfazendo só uma parte dessa tríade, corpo, mente e alma. Você tem que cuidar dos 3 setores da tua vida com muito cuidado e com muito carinho. E eu falo sempre, a questão mental, ela envolve a questão espiritual. E os únicos seres humanos que o grande Criador do universo concedeu a capacidade de pensar e de falar é o ser humano. Aí você tem que ter muito cuidado com aquilo que você pensa e com aquilo que você fala. Ontem eu viajei em um transporte onde as pessoas só falavam em doença. Elas só falavam do que elas gastam para se manterem vivas. E o mais impressionante, não eram pessoas de uma idade avançada, não eram pessoas tão incultas, eram pessoas de uma idade até razoável. Mas essas pessoas só falam em doença, essas pessoas só falam em problema. Aquilo que você fala é aquilo que você vai atrair para a sua vida. Aquilo que você pensa é aquilo que você imagina. Aquilo que você imagina, você vai ter que criar essa ação para que isso possa ser manifesto na tua vida. Então, se você só fala em doença, se você só fala em problema, se você fala que você é mulher, você fala que nenhum homem presta, você vai ter que validar isso na tua vida através da ação das pessoas. E aí você vai pegar os traumas da tua existência que está lá no passado e você vai sempre trazer para o presente. E o maior perigo da existência humana é quando o presente da nossa vida, ela deixa de ser importante. E o passado rouba a cena no presente. E a gente fica sempre voltando ao passado para nos condenar, para nos culparmos, para validarmos realmente o nosso sofrimento hoje. Olha, eu sou responsável por tudo que aconteceu na minha vida. Ah, mas o José me enganou, a Maria mentiu para mim. O culpado fui eu. Ninguém tem o poder de entrar na tua mente sem a tua permissão. Se o José mentiu para você, se a Maria te enganou, se o Pedro ele conseguiu te fazer de babaca, é porque você é um babaca. Então, no dia que o ser humano aprender a utilizar o poder mental, o ser humano compreender que quando você está alinhado com sua tríade, corpo, mente e alma, ou seja, você levanta todos os dias pela manhã, você pratica o seu ritual da gratidão, que é um ritual altamente espiritual, e eu pratico esse ritual da gratidão e posso estar ensinando para você como funciona esse processo, onde você se encontra com o cosmos, onde você tem uma dimensão maior da sua vida, onde você tem uma perspectiva da vida como um campo espiritual. A partir do momento que eu percebo que eu sou um espírito habitando em um corpo, a minha vida tem uma visão completamente diferente do que as pessoas que pensam que nós somos um corpo habitando um espírito. A vida tem um novo sentido a partir do momento que você busca esse conhecimento. Então o que acontece hoje? A maioria das pessoas estão ansiosas. O marketing produz essa ansiedade, o mercado de vendas produz essa ansiedade. Por quê? As pessoas elas não pensam em ser, as pessoas só desejam ter. Você nunca vai ter alguma coisa se primeiro você não se concentra no processo de ser. Mário, como funciona isso? Olha, para mim ter dinheiro, para mim ser rico, primeiro eu tenho que ser próspero. O que é que as pessoas prósperas fazem? As pessoas prósperas criam um mecanismo, um modelo de negócio, onde ela vai atender e multiplicar a cada dia a quantidade de pessoas que ela atende, vender mais e mais esse produto e acumular riqueza através desse comércio. As pessoas, para elas terem saúde, primeiro, elas têm que ter uma vida saudável, uma vida onde você pratica esporte, uma vida onde você tem uma boa noite de sono, onde você se alimenta bem e onde você cuida da sua saúde mental. Aí eu pergunto para você, como você quer ter uma boa qualidade de vida se você não tem saúde mental? A doença que você vai ter no futuro é a doença que você alimenta durante toda a tua vida. Nenhum problema acontece de uma hora para outra. E hoje é um número muito grande de pessoas ansiosas. A ansiedade ela aumentou cerca de 30% entre os americanos. Eu acredito que se fizermos essa pesquisa aqui no Brasil, esse número vai ser muito maior. A gente percebe que as pessoas estão ansiosas por nada. Por quê?
Quando você está ansiosa, quando você está ansioso, é porque a tua vida no presente, ela não tem sentido. E aí você busca lá no passado lembranças de tudo que você viveu, de experiências realmente que foram mal sucedidas, para você validar a sua tristeza no presente. Mas acontece o seguinte, eu não posso voltar no presente, no passado para mudar nada. Mas o que é que eu posso fazer no passado? Eu posso trazer algumas situações para o presente e ressignificar essa situação. A partir do momento que eu tenho a capacidade de ressignificar tudo o que aconteceu no passado, eu vou ver que o mais importante é o aqui e o agora. E o nome do aqui e agora é o presente. Então, quando você foca a tua vida no presente, ou seja, eu foco na única coisa. Eu esqueço do passado, vivo o presente e prossigo para as coisas que diante de mim estão. É uma fala do apóstolo Paulo, se não me falha a memória, mas eu pego essa fala para mim. Eu não posso viver focado lá atrás, eu não posso viver pensando em tudo aquilo que eu fiz, em tudo aquilo que eu errei, porque tem situações na nossa vida que a gente não vai conseguir mudar, mas tem situações na vida que a gente pode transformar sim. Eu já fui alguém que precisou muito de validação, eu fui alguém que eu buscava conselho com as pessoas erradas, eu fui alguém que eu procurava alegria em locais onde eu não posso encontrar alegria. E hoje eu percebo o seguinte, tudo é vibração, nós somos energia. Eu estava viajando e alguém negando isso, que ela não acredita em energia. Eu falei, caramba, existe energia positiva, existe energia negativa, existe o bem e o mal. A própria Bíblia, as Escrituras Sagradas, a Bíblia fechada é um livro, aberta é a palavra do grande Criador do Universo, e a pessoa desconhece, a pessoa não reconhece essa autoridade e esse poder do bem e do mal, da luz e das trevas. Então fica muito difícil você saber lidar com problemas. Por quê? Você pega crises existenciais do passado e você traz para o presente. E o maior dilema da vida humana é quando você não consegue validar quem realmente você é, quando você não consegue realmente buscar a tua essência e quando você perde essa conexão com o grande Criador do Universo e você passa a viver simplesmente para o ter. E você esquece de ser. Quando você quer ser feliz, você produz a felicidade. Felicidade é um estado de espírito, mas hoje a mídia vende felicidade como comprar o iPhone de última geração, comprar o Corolla, morar em um condomínio fechado, comprar uma bike de 100 mil reais, e aí você vive sempre nessa corrida desenfreada, ou seja, você entra na corrida dos atos, onde você está sempre competindo com outras pessoas para comprar alguma coisa, para validar a sua situação financeira, para mostrar que você é melhor do que os outros, e aí você vai sucumbindo. Ao longo da sua caminhada, você vai perdendo esse tesão. Por quê? À medida que você conquistar tudo financeiramente, você vai perceber que a vida é muito mais do que dinheiro. O dinheiro faz parte, sim. O dinheiro faz parte, o dinheiro é energia. Mas o dinheiro ele não vai te fazer alguém melhor. O dinheiro ele pode te dar condições de gastar com a saúde, com a doença. Mas dinheiro não dá saúde para ninguém. Porque a saúde vem da necessidade de você ter o melhor na sua vida. E quando é que você quer ter o melhor na sua vida? Só quando você trabalha para ganhar dinheiro, acumular patrimônio? Então as pessoas hoje pensam de uma maneira completamente errada, as pessoas plantam mandacaru e elas desejam colher morango. Isso é impossível. E essa geração que está aí é a geração mais ansiosa de todos os tempos. É uma geração que não consegue mais abrir um livro, folhear um livro de 100 páginas antes de olhar o que tem na última página. Então nós perdemos hoje essa motivação de ir colocando tijolinho sobre tijolinho, de ir construindo a nossa vida, de ir vivendo essa essência, aí a gente vai se perdendo nessa caminhada. E quando a jornada ela deixa de ser importante, a vida perde o sentido. Porque o mais importante não é o teu objetivo quando você conclui teu objetivo. O mais importante são as emoções, o mais importante é a tua jornada, é a tua caminhada para você conquistar os objetivos. Então pega esse código poderoso e abraça para a vida. Você tem que trabalhar a sua mente, você tem que viver a sua vida, para de querer comparar a tua existência com a existência das outras pessoas, para de querer validar o comportamento que você tem com o comportamento de outras pessoas, para de pedir opinião para as pessoas erradas e principalmente para de pensar em doença, para de pensar em miséria, para de pensar em escassez e pensa na vida. Acorda pela manhã, coloca um tênis, vai correr. Tem pessoas que moram à beira da praia e elas não praticam exercício físico, elas não meditam de frente ao mar, elas perdem o melhor que elas têm na vida dela. Não importa a tua idade, o que importa é a tua idade mental. A idade cronológica, quantos anos você tem hoje, isso é bobagem. Eu hoje
me sinto muito melhor do que quando eu tinha 18 anos, do que quando eu tinha 10 anos. Eu corro mais hoje do que quando eu tinha 20 anos. Sabe por quê? Porque o poder está na mente. Quando você tem essa consciência que o poder é mental, nada é capaz de te abalar. Os problemas virão, as dificuldades virão, mas você tem uma tranquilidade de perceber o seguinte, olha, se eu ficar estressado, se eu ficar apressado, se eu ficar agoniado, não vai mudar nada, não vai acontecer uma mudança nos fatos simplesmente porque eu quero. A ignorância que você tem em relação a alguma coisa não invalida a existência dela. Então a ansiedade vem exatamente da tua ignorância, de você não observar o seguinte, tudo é energia, tudo é vibração. Se eu converso sobre doença, eu vou entrar na vibração negativa e baixa da doença. Se eu converso sobre saúde, eu vou entrar na frequência alta e elevada da saúde. Quando eu penso em saúde, eu tenho que pensar o quê? Pô, alguém feliz, alguém correndo, alguém viajando, alguém passeando. Então as pessoas falam muito entre si de problemas, falam muito de doença, ou seja, você tem a semente do mal e a semente do bem. Vocês cultivam a cada dia a semente do mal e vocês querem colher o bem? Isso é impossível. Então pega esse código e abraça para a vida, o sucesso sempre. Gratidão ao grande Criador do Universo por esse vídeo. Uau! Uau!